Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje é o vídeo de resumão do mês de setembro, aquele vídeo que eu faço um apanhadão de tudo que eu li, tudo que eu assisti no mês anterior e eu também gosto muito de saber o que vocês leram, o que vocês assistiram, então me conta aqui nos comentários como é que foi o seu mês de setembro, faz o seu resumão de setembro aqui nos comentários pra mim, que eu gosto muito de saber. Tá? Antes de começar a mostrar, eu sempre começo, esses vídeos aqui, quem já me acompanha há um tempo já sabe, eu sempre tenho aquela regrinha, né? Eu começo pelos livros, aí eu mostro os livros que eu finalizei no mês de setembro, no caso aqui. Depois eu vou falar sobre os livros que eu tava lendo durante setembro, mas eu ainda não finalizei, então são as leituras em andamento de setembro. E depois eu falo sobre filmes e séries que eu assisti durante o mês, tá bom? Então o vídeo vai seguir essa ordem. Antes de começar de fato a falar dos livros que eu li, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Como eu sempre falo, e falo sempre porque é verdade, a sua inscrição é muito importante para mim aqui no canal. Eu quero muito ter a sua presença constante aqui comigo, então se inscreva, assista aos meus vídeos, vem conversar de literatura comigo, porque isso é meu propósito de vida, falar de literatura com vocês é meu propósito de vida e eu quero muito compartilhar a literatura e as transformações que a literatura traz com vocês. Então, se inscreve aqui no canal, se inscreve de uma vez, porque depois você vai esquecer. Dá para se inscrever pela televisão também, então procura aí, porque dá para se inscrever também, tá bom? E eu tô te esperando para você fazer parte aqui da nossa comunidade. Então vamos começar falando dos livros que eu finalizei em setembro. O primeiro livro finalizado em setembro foi essa maravilha aqui, que é Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte, da Bárbara Demick. Essa autora aqui, ela é uma jornalista norte-americana que foi para a Coreia do Sul para colher depoimentos de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. Então aqui nesse livro, ela faz um apanhado de 6 ou 7 depoimentos, não me lembro agora o número certo, mas 6 ou 7 depoimentos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte. E ela traz esses depoimentos numa narrativa muito particular, muito bem feita. Tem quase um tom de romance, assim, a narrativa, mas não é um romance, é uma não ficção, tá? Só que o que ela faz? Ela pega uma história de uma pessoa e começa a contar. Daí ela para e vai para a história de outra pessoa e começa a contar. Aí vai para a história de outra pessoa. E no decorrer do livro, essas histórias começam a se entrelaçar, porque a vida de algumas dessas pessoas se entrelaçam. Então a gente vai vendo como que isso vai se entrelaçando, como que essas histórias reais vão se entrelaçando. E depois, no final, né, que eles conseguiram chegar na Coreia do Sul, aí ela conta também como que tá a vida deles, o que aconteceu com eles, com a família de alguns deles, pelo menos quem sabe, né, quem tem notícias, porque nem todos têm notícias. Então, assim, é um livro que, além de mostrar um pedacinho da realidade do que acontece na Coreia do Norte, também é um livro que mostra essa crueldade toda desse extremismo, desse totalitarismo na vida, na mente das pessoas, no lado emocional mesmo. Então não é só um livro que vai falar de um país que é extremamente fechado, que é uma ditadura e como que as pessoas vivem lá, como que é horrível, mas também vai falar do interior dessas pessoas. E não assim colocando essas pessoas como seres imaculados. Ela mostra que essas pessoas são pessoas normais, que eles também têm pensamentos ruins, eles também têm atitudes ruins, o que nada, no final das contas, justifica aquilo que eles sofreram lá quando eles estavam na Coreia do Norte. E, enfim, ela humaniza muito essa situação e a gente consegue, de fato, se transportar para lá, o que é aterrorizante, né? Porque você consegue, de fato, sentir brevemente, lógico que sentir mesmo o clima do que é estar na Coreia do Norte, a gente não vai sentir, né? Eu sei que tem gente que viaja pra lá, turismo, mas, gente, é tudo um grande teatro aquele turismo lá, não é a vida real das pessoas lá, dos norte-coreanos, né? Então a gente nunca vai sentir, de fato, o que é viver na Coreia do Norte, mas a autora aqui, ela consegue pelo menos nos dar um vislumbre, assim,
do quão terrível é essa situação. É um livro muito incrível, ele é muito bem escrito, ele é bom de ler, assim, apesar de ser uma leitura. O assunto é difícil porque vai doendo na gente mesmo as coisas, mas é um livro fácil, que tem um texto fluido, mas é muito bem escrito, não é aquele fácil chulo, sabe? É um fácil bem escrito. Ela consegue comunicar muito bem aquilo que ela quer comunicar. Eu achei esse livro aqui impressionante, então eu recomendo muito que todos vocês leiam esse livro. Não vou fazer resenha dele porque é um livro de não ficção, não é A intenção aqui do canal é falar de literatura mesmo, de ficção, ou até mesmo talvez de não ficção, mas coisas mais relacionadas a autores e tal, então não vou fazer uma resenha, mas fica aqui a minha indicação para vocês. Uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, com certeza esse daqui vai estar naquela lista que eu sempre faço de melhores leituras de 2024. Não importa, eu posso ler livros maravilhosos até dezembro, mas esse daqui eu tenho certeza que estará naquela lista, porque foi uma leitura que me tocou muito profundamente, eu não conseguia largar esse livro, e eu quero muito que vocês leiam, gente. É um livro maravilhoso mesmo, muito indicado aqui para vocês. Aí o segundo livro que eu finalizei em setembro foi essa coletânea aqui do Edgar Allan Poe, que é aquele Medo Clássico, a coleção Medo Clássico da Dark Side. Esse é o volume 2, eu já tinha lido o volume 1 há muito tempo atrás, e aí finalmente comprei o volume 2. Comprei porque eu tinha que ler um conto do Poe lá pro Clube MSL, que é o meu clube de leitura. E a gente ia ler, tá fazendo agora, enquanto esse vídeo tá indo ao ar, eu acho que ainda tá rolando a imersão de O Mito do Vampiro, né? Na verdade, é a criação de um mito, que se chama a nossa imersão atual lá no clube, onde eu vou falar sobre o mito do vampiro. Estou falando lá sobre o mito do vampiro. E aí nós lemos Drácula e lemos vários contos também relacionado ao mito do vampiro, para a gente entender não só a criação, mas também a evolução desse mito. Inclusive uma imersão muito interessante. Eu adorei fazer as aulas lá pro pessoal e eu acho que a galera tá gostando também da imersão. Eu já tinha mostrado no resumão do mês passado, no mês de agosto, né, que eu li os contos, eu falei os contos que eu li, falei um pouco sobre Drácula também. Depois assiste lá o resumão de agosto, se você ainda não assistiu, que eu falo todos os contos que a gente leu lá pro clube. E um deles foi o Retrato Oval, que tá aqui nessa coletânea. Então eu comecei a ler por causa de O Retrato Oval. Mas aí eu quis, né, entrar no embalo e ler o livro todo, porque eu amo Poe. É o meu escritor de terror, assim, preferido. Terror, horror. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu sempre falo isso, mostrando pra vocês o que é terror, o que é horror, o que é gótico. Vou deixar o vídeo linkado aqui que eu acho muito interessante. Lógico que pra gente falar assim no nosso cotidiano, a gente pode falar terror, horror, não importa, né? Mas é legal a gente saber esses conceitos e nem é tão difícil de diferenciar, não. Então depois vai lá no vídeo assistir. Mas o Poe é o meu escritor de terror preferido, e aí tinha muito tempo que eu não lia contos assim. De vez em quando eu leio um ou outro, em alguma outra coletânea, mas tinha muito tempo que eu não pegava para ler vários contos do Poe assim ao mesmo tempo. E aí peguei essa coletânea aqui para ler. Eu não sei nem quantos contos tem do Poe aqui, deixa eu conferir para vocês. Tem 12 contos, 3 poemas e tem algumas cartas, alguns trechos de cartas do Edgar Allan Poe. É uma coletânea muito legal. Se for comparar com o volume 1, eu ainda prefiro o volume 1, mas não significa que essa daqui seja ruim, é só para comparar os dois. Mas esse daqui também tem contos muito interessantes. O próprio Retrato Oval que eu falei, né, que eu li lá pro clube, eu acho aquele conto muito interessante. Inclusive, a gente acabou lendo ele no grupinho, que eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo para falar de literatura de uma forma mais livre, assim, não tem um tema. O tema é literatura. E aí, a gente agora começou, uma vez por semana, toda sexta-feira, a gente conversa sobre um conto. A gente escolhe um conto bem curtinho mesmo, a gente lê e a gente conversa lá na sexta-feira à noite sobre o conto. Tá sendo muito legal. E o primeiro conto que a gente leu juntos para comentar lá foi o Retrato Oval.
e tiveram várias interpretações, assim, foi muito interessante. Eu tô ansiosa para ver na reunião do clube o que o pessoal vai falar desse conto, mas enfim. Mas tem outros contos aqui também que são muito interessantes. Tem um aqui, inclusive, que eu já tinha até lido, que é esse aqui, Hop Frog ou Os 8 Orangotangos Acorrentados. Eu já tinha lido esse conto e eu tinha gostado muito e eu tinha me esquecido dele. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, é aquele conto que eu gostei muito, é muito interessante. Enfim, gente, o enterro prematuro também é bem legal. Tem vários contos aqui. Tem outro aqui também que eu já tinha lido, que também eu acho legal, que é A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar. Enfim, tem contos muito interessantes aqui. É meu estilo de terror preferido, esse estilo aqui do Poe. Então também super indico aqui essa antologia para vocês. Aí o terceiro livro que eu finalizei foi uma releitura, que foi esta releitura aqui, maravilhosa, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nós estamos com um projeto aqui no canal de leitura coletiva de Harry Potter, é uma leitura coletiva aberta, então se você quiser participar, seja muito bem-vindo. No momento que esse vídeo aqui estiver indo ao ar, eu acho que já vai ter acontecido a primeira live, que é a live sobre Pedra Filosofal. Inclusive, acho que foi ontem, no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Mas agora, em outubro, a gente está lendo A Câmara Secreta e no final do mês vamos conversar sobre Câmara Secreta. Então, assim, como os livros são curtinhos, eu tô com essa edição linda aqui, que parece ser muito grande, mas o primeiro livro, ele é curtinho. Então, se você tá pegando o projeto agora, dá tempo de você ler o primeiro livro, assistir a live que tá salva aqui no canal e depois ler, na verdade, Câmara Secreta para participar da live no final do mês. Então venha ler Harry Potter com a gente. E esse livro aqui dispensa comentários, né, gente? É maravilhoso, eu amo Harry Potter, eu tenho uma história muito sentimental com Harry Potter. Não é só que eu gosto da história, não é só que eu gosto da escrita, a construção de narrativa de Harry Potter é bem feito. Harry Potter é um livro, é uma série bem escrita, mas eu também tenho uma questão sentimental com Harry Potter, que eu já contei em diversos vídeos aí. Então, tem um vídeo que eu falo sobre essa questão minha com Harry Potter, que tem vários, mas um que eu sei que eu falo é aquele dos 50 fatos literários sobre mim. Vou deixar esse vídeo linkado aqui depois para você assistir lá. Curiosidades sobre a Michelle leitora. Então aqui foi muito bom, mais uma vez, revisitar o universo de Harry Potter. Eu não sei quantas vezes eu já li Harry Potter, gente. Eu leio praticamente todo ano mesmo. Então foi muito bom reler Harry Potter. E aí a quarta leitura que eu finalizei 4 leituras esse mês, que é o meu número normal de leituras finalizadas por mês. Eu finalizei uma outra releitura, só que aí dessa vez Fahrenheit 451, que foi uma releitura que eu fiz para a área de membros aqui do canal, porque tá tendo leitura coletiva de Harry Potter, que é uma leitura aberta, mas a gente também tem as nossas leituras coletivas que acontecem na área de membros, que aí são essas leituras de livros mais profundos, né? Livros que a gente pode discutir coisas mais valorosas, como eu sempre gosto de falar. E aí a gente leu, na verdade, eu reli, né, em setembro, Fahrenheit 451. Eu tinha gostado desse livro quando eu li pela primeira vez, mas assim, eu tinha achado ok, sabe? Agora, na releitura, que eu consegui enxergar um pouco melhor as mensagens que esse livro traz, eu gostei mais ainda. Não se tornou, assim, um preferido da vida, sabe? Eu ainda prefiro 1984, Nós, do Zamiatti, Admirável Mundo Novo, eu ainda prefiro essas outras, mas Fahrenheit 451 subiu bastante no meu conceito com essa releitura e agora eu posso dizer que eu gosto muito de Fahrenheit. É a história é uma distopia, né? Um universo onde a sociedade é controlada pelo prazer, muito naquele estilo de Admirável Mundo Novo, é igual, só que é diferente, né? Só que as pessoas elas foram dando espaço para coisas superficiais na vida delas e foram deixando as coisas mais profundas, mais contemplativas de lado, até chegar ao ponto de que os livros tornaram-se proibidos, porque as próprias pessoas quiseram que aqueles livros se tornassem proibidos, porque elas não querem nada de profundo na vida delas. E agora os bombeiros existem nessa sociedade aqui, não para apagar o fogo, mas para colocar fogo em livros.
Então, quando a pessoa é encontrada com livros em casa, ela é uma criminosa. E aí os bombeiros vão lá e tacam fogo no livro nos livros daquelas pessoas. E tem pessoas que preferem ser queimadas junto com os livros. Então, preferem morrer queimadas junto com seus livros do que abrir mão ali daquele conhecimento. Porque é isso que o livro representa aqui nesse universo. Igual eu falei lá na live da nossa leitura coletiva, né, que já aconteceu. Eu falei, o livro, de uma forma geral, no nosso mundo aqui, na vida real, ele simboliza também o prazer da diversão, mas ele também simboliza conhecimento, né? Só que aqui nessa narrativa, o simbolismo do livro é o conhecimento. O livro é utilizado aqui como uma forma de resguardar o passado para que a gente consiga aprender com esse passado, para que a gente não cometa os mesmos erros. E essas mensagens são trazidas aqui de uma forma muito legal, que eu achei dessa vez, né, nessa releitura. É um texto muito fluido, muito fácil de ler. É um livro clássico, uma distopia clássica, mas as pessoas às vezes têm medo, né, dos livros clássicos. Assim, eu acho que vocês que estão aqui, vocês gostam, né? Porque eu basicamente só falo de clássicos. De vez em quando rola um contemporâneo, mas enfim. Mas se você tiver medo, tiver algum receio aí com clássicos ou com distopias clássicas, não tenha, porque aqui é muito fácil de ler, uma linguagem muito simples. Ele tem uma construção de mundo um pouco menos rebuscada, um pouco menos complexa, sabe? Mas pra mim é porque o que o Ray Bradbury, que é o autor que eu nem falei, né? O que ele queria passar aqui era essa mensagem dele, das coisas que a gente alimenta, das coisas que a gente consome, sabe? Da forma como a gente leva a vida. Quanto mais superficial a gente for levando a vida, pior pra gente. Porque nós vamos ficando mais fúteis, vamos ficando mais manipuláveis também. Nós já somos muito manipuláveis, vamos ficando ainda mais, né? A ausência de conhecimento nos torna completamente ingênuos e à mercê dos espertos aí que estão tentando dominar o mundo, né? Enfim, eu acho que a intenção do Ray Bradbury era passar essa mensagem e não ficar construindo um mundo muito detalhado. Assim, ele apresenta o mundo na medida que ele tem que apresentar para a gente entender o que está acontecendo. Mas o importante aqui é a mensagem. Então, para mim, não tem problema a construção do livro ser mais simples, porque o que importa é o simbolismo dele, e foi mais uma leitura aqui muito boa. 4 leituras muito boas esse mês, 2 leituras e 2 releituras, né? E já que eu falei da nossa leitura coletiva, que acontece aqui no canal, agora em outubro a gente tá lendo O Fantasma da Ópera, então eu quero te convidar. Esse daqui eu ainda não comecei a ler, vou começar agora em outubro mesmo, mas quero te convidar para fazer essa leitura aqui junto com a gente. É só você clicar em Seja Membro. Se você tiver no celular, em iPhone, não aparece o botãozinho de Seja Membro. Então você vai no computador, vai no meu canal, clica lá Seja Membro, assina e aí depois você pode assistir ao conteúdo pelo celular, tablet, aonde você quiser, tá? É só para assinar mesmo, que não dá para assinar no iPhone. E mesmo se der, se por acaso aparecer aí para você o botão, não compensa, porque a Apple cobra uma taxa a mais, que não é do YouTube, não é minha, é uma taxa lá da Apple, que eu não sei por que eles cobram. Mas aí não tem por que você pagar mais, se você pode pagar o valor que realmente está estabelecido aqui, que é R$ 7,99 por mês. Então, assim, assina por um computador mesmo se você usa iPhone, que é melhor para você, tá? Mas venha ler comigo aqui. No final do mês, então, de outubro, a gente tem a nossa reunião de O Fantasma da Ópera. Vamos ver o que esse livro aqui guarda pra gente. E aí, essas foram as leituras finalizadas, né? E eu estive lendo também 3 outros livros aqui. Um deles é 2001, Odisseia no Espaço, que é um livro que era o meu livro de setembro do desafio de 12 livros para 2024. Eu até comecei a ler em setembro, mas eu não terminei de ler em setembro. Eu acabei enrolando e aí não terminei de ler em setembro. Mas até onde eu li, eu tô gostando bastante. Eu esperava uma narrativa bem mais difícil, porque o que eu vi de terrorismo com esse livro aqui não foi brincadeira. E eu esperava, assim, que eu não fosse entender, que eu tivesse que ler a mesma página 5 vezes para conseguir pegar o fio da meada, e não é nada disso. Pelo menos até onde eu tô,
Eu devo estar ali pela metade, chegando na metade. Eu não achei uma coisa assim difícil de entender, pelo menos eu tô entendendo o que tá acontecendo até agora, né? Mas eu vou deixar para conversar sobre esse livro aqui com vocês depois que eu finalizar, porque aí eu posso dar a minha opinião mais embasada sobre a obra. Mas olha, se você quer ler 2001, não tenha medo, tá? Porque não é esse terror todo que as pessoas falam, não, tá? Tá bem entendível até agora. É um outro livro que eu também estive lendo durante setembro, mas ainda não finalizei, é essa antologia aqui, que é uma antologia de contos do Bram Stoker, que também, um dos contos aqui, eu li lá pro clube, pra nossa imersão do vampiro e tal, que foi O Hóspede de Drácula, de fato. Essa antologia se chama O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos. E aí, como eu li O Hóspede de Drácula lá pro clube, eu quis continuar a antologia. Ela é curtinha, mas eu também ainda não terminei, porque essa daqui eu tô lendo muito esporadicamente, quando sobra um tempinho. Então eu li, eu acho que 3 contos dela até agora. Mas aí também tô gostando bastante dos contos, Bram Stoker. Realmente, eu só tinha lido até hoje do Bram Stoker Drácula mesmo, né? Que eu reli pro clube agora, mas eu já tinha lido Drácula há muitos anos atrás. E já tinha gostado, agora com a releitura gostei mais ainda. E aí comecei a ler os contos dele e tô gostando muito realmente da escrita dele. Não é só em Drácula que ele é bom pelo visto em tudo que ele escreveu, pelo menos nas histórias que eu tô conhecendo dele até agora, eu tô achando ele muito bom. Mas também mais um livro que tá em andamento, então depois eu conto pra vocês quando eu terminar o meu veredito sobre ele. E por fim, eu trouxe aqui no Kindle, porque por enquanto eu só tenho esse livro no Kindle, mas o Rude me mandou esse livro de presente, eu tô esperando chegar. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, olha. Que é O Deserto dos Meus Olhos, do Leon Idris, que é um autor nacional, um autor brasileiro, que eu já li um conto do Leon, que eu gostei muito, que agora me fugiu o nome dele, mas é um conto que eu gostei muito do conto. E aí o Rude, meu amigo Rude, que muitos de vocês conhecem, Rude, se manifesta no comentário, porque sempre o pessoal pergunta quem é Rude. E aí ele me indica esse livro aqui há muito tempo. Ele até juntou, tem um grupo, lá no grupinho, no meu grupo do WhatsApp, uma galera do grupinho se juntou para fazer um outro grupinho separado, para fazer leituras separadas, além das nossas, né? E nesse grupinho, eles estavam lendo esse livro aqui, que eu até queria ler junto com eles, mas eu não consegui acompanhá-los. Então eu só li aqui a introdução, não, o prefácio do livro. Não sei se chama prefácio, se chama introdução. Deixa eu ver como é que chama pra falar certo com vocês, peraí. Prólogo, chama prólogo. Eu só li o prólogo mesmo. Mas o pessoal lá tava lendo, inclusive vai ter uma reunião com o autor, que vai ser muito legal, eu vou tentar participar, se eu conseguir ler o livro até lá, né? Mas eu tô esperando, como eu comecei a ler aqui, e o Rude me falou que me mandou o livro físico mesmo, aí eu falei, é muito melhor ler no livro físico, né? Eu gosto do Kindle, mas o Kindle é mais assim, quando eu vou viajar, que aí não precisa ficar levando um monte de livro pra pesar a mala, né? Porque tem coisa de peso de avião e tal. Ou então quando eu vou dormir, que aí eu posso ler com a luz apagada, não incomoda meu marido, mas gostar mesmo, eu gosto de ler no livro físico. E como o Rude me enviou, eu tô esperando chegar para eu terminar a leitura, ou para eu fazer a leitura de fato, porque eu só li o prólogo, né? Mas tô esperando pra... Mentira, eu já comecei o primeiro capítulo também. Mas tô esperando chegar meu livro para eu continuar a leitura. Talvez eu consiga ainda participar da reunião, mas só pelo início eu gostei, achei instigante. Achei uma escrita bem competente e tô assim curiosa para saber o que esse livro aqui o que me espera nesse livro aqui. E essas foram as minhas leituras do mês de setembro. E agora vamos conversar sobre o que eu assisti no mês de setembro. Então, assisti a um filme só e assisti alguns doramas. Eu tô muito dorameira mesmo, gente. E assisti também uma série norte-americana. Eu falo uma série normal, aí é sacanagem, né? Mas enfim, eu até peguei aqui pra eu lembrar dos títulos. O filme que eu assisti, na verdade, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu reassisti, sei lá, por
quantas vezes eu já reassisti esse filme. Se o livro eu não sei quantas vezes eu li, imagina o filme, né? Assisti muito mais ainda do que li o livro. Mas assisti por causa da nossa leitura coletiva de Harry Potter, porque o propósito é a gente ler o livro e assistir ao filme e fazer um comparativo também na live, enfim, né? Então, assisti Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu não sei nem se conta como assistido, porque eu já sei aquele filme, tem partes que eu sei de cor, em português e em inglês. Mas enfim, né, só pra constar aqui que eu assisti a um filme, pra não falar que eu só assisti dorama. Mas assisti então Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, inclusive, uma coisa triste, né, que esqueci o nome, a Maggie, eu esqueci o sobrenome dela, a atriz que faz a Minerva faleceu essa semana. Ela tinha, acho que 89 anos, não era? Uma coisa assim. E, triste, né? Ela viveu bem, igual eu conversei lá no grupo com o pessoal. Ela viveu bem, mas a gente ainda fica, né, triste. A gente tem um carinho por esses artistas que fazem personagens que são tocantes pra gente. Então, que Deus receba a alma dela em bom lugar, que console a família. E, enfim, uma notícia triste aí para os fãs, né, de Harry Potter. E não só, ela não fez só Harry Potter, ela fez muitas outras coisas muito boas, né? Galera que gosta de Downton Abbey aí também, ela fez Downton Abbey. Enfim, triste, mas é a vida, né? Aí eu assisti alguns doramas e uma série norte-americana, como eu falei. E o primeiro dorama que eu assisti foi The K2, que eu já tinha começado a assistir em agosto, terminei agora em setembro. É um dorama que ele vai falar sobre uma moça que ela é fruto de um relacionamento extraconjugal. E esse cara, o pai dela, ele é um político. Então, para limpar a imagem dele, a esposa mesmo dele, acaba... A mãe dessa menina é assassinada. E aí a gente vai, né, vendo no decorrer ali da série quem matou essa mulher, né, por que ela morreu e tal. Mas fato é que a esposa desse cara, que é a amante, teve uma filha com ele e morreu, ela vai mandar essa menina para um internato lá na Espanha e essa menina vai crescer ali, isolada do mundo. E esse cara, como ele é um político, ele tem que ter a imagem, né, sempre sem nada que desabone. Só que essa menina vai crescer, vai conseguir fugir dali, vai começar a dar problema, e aí ninguém sabe que ele tem essa filha fora do casamento, por isso que ela tem que ficar escondida. Mas aí eles vão trazer ela de volta para a Coreia do Sul, para esconder ela ali na Coreia do Sul. E aí a gente tem uma parte da história. A outra parte é o rapaz da história ali, que o ator, as dorameiras aí conhecem muito bem, que é o Ji Sang-wook. E aí ele é um menino também, que... Os doramas, eles sempre exploram um pouco de traumas do passado, questões, né? No final das contas, esse rapaz, ele vai fazer ele era do exército, e aí aconteceu uma treta ali, que ele teve que fugir também. E nesse ponto da narrativa que ele vai encontrar com essa moça, ele tá trabalhando de faz tudo, fazendo pequenos bicos, até que ele vê o pai dessa menina, que é o político lá, tendo um caso ali. Ele tá colocando um banner num lugar, e aí o banner, né, a janela, o vidro tá... A janela tá com a cortina aberta e ele vê o cara com uma outra amante lá dentro do quarto, então eles começam a perseguir ele pra matar ele, para eliminar qualquer coisa que desabone a imagem do tal político. E aí esse menino vai se esbarrar com essa menina. Eles já tinham se esbarrado lá na Espanha, mas foi uma coisa bem breve. E aí agora eles vão se esbarrar novamente, porque esse cara vai atrás porque ele descobre que estão querendo matar ele. E ele não é um simples faz-tudo, ele é um cara muito bom de briga, né, um fuzileiro e tal. Então ele vai atrás dessa família pra ameaçá-los, porque tipo, vocês estão querendo me matar, então eu também vou ameaçar vocês. E aí lá acontece um monte de coisa. No final das contas ele vira segurança da menina, da filha do cara lá. E aí as coisas vão acontecendo ali, tem um romancezinho, né, e tal. É uma série, é um dorama que ele tem romance e tem ação também, tem a questão política, das tramóias políticas. Tudo isso é muito legal, mas eu achei ele um pouco... Eu achei legal, achei ok, mas eu achei meio... As coisas são meio julgadas, sabe? As coisas não tem uma ligação, não tem uma construção, na minha opinião, muito verossímil.
Parece que as coisas acontecem só porque elas têm que acontecer. Então, o menino tem que estar aqui numa determinada hora, então vai ter uma forma mirabolante dele estar aqui naquela hora, mas não tem uma ligação entre as coisas. Eu achei meio mal construída algumas coisas. Outras são legais e tal, mas assim, não foi um dorama que super me empolgou, não. Um outro dorama dele que eu assisti, que também tem ação e tal, que se chama Healer, desse mesmo ator, eu gostei bem mais. Bem mais, mas enfim, tem esse daí também. É ok, mas não é aquela coisa assim, não. Aí depois, qual que foi que eu assisti depois? Tem que ver aqui. Depois eu assisti A Criatura de Johnson, a primeira temporada na Netflix. Esse outro, K2, é no Prime. Parece que ia sair do Prime, esse K2. Não sei se já saiu, mas parece que eu vi uma notícia que ia sair, mas eu assisti no Prime. Aí, A Criatura de Johnson, eu assisti na Netflix a primeira temporada. Saiu agora, semana passada, a segunda temporada, mas eu ainda não assisti. A Criatura de Johnson é com outro ator muito famoso lá, que é o Park Seo-joon, que é o meu ator preferido dos doramas. E é uma história, assim, eu tentei achar doramas que fossem um pouco mais de ação ou de fantasia, porque eu tava meio de saco cheio dos romancezinhos, sabe? E aí esse é uma coisa bem ação com fantasia, com uma parte histórica também, porque a história é sobre se passa na época da ocupação japonesa, lá na Coreia, e aí a população coreana está subjugada ali pelos japoneses e tal, e os japoneses eles estão fazendo algumas experiências que envolvem tortura com as pessoas, os coreanos, para criar um monstro que serviria como arma de guerra na guerra. E aí aquela coisa de meio científica, assim, eles fazendo experimentos com as pessoas, até que um lá dá certo e eles criam um monstro, que é a criatura de Johnson. E aí aí vai ter uma menina, aí vai ter esse rapaz, que é o ator que eu falei, né, que ele é dono de um lugar ali, de uma casa de penhores, que ele tem, apesar dele ser coreano, ele tem uma certa importância ali, ele consegue ficar bem ali naquele lugar dominado pelos japoneses. E vai ter a menina que é uma detetive que tá rodando o mundo o mundo ali, aquele pedaço ali da Ásia, né, em busca da mãe dela que tá desaparecida. E ela tem pistas de que ela poderia estar nesse hospital que tá acontecendo a treta lá de criar os monstros, mas ninguém sabe até agora que estão criando monstro. E aí ela vai pra lá pra tentar achar a mãe dela, ela tromba com esse rapaz. Aí lógico que tem aquele lance do romancezinho ali, mas é uma coisa bem leve, não tem muito romance não, que eu achei bem legal. E aí eles juntos vão acabar entrando nesse hospital e vão começar a descobrir as coisas que estão acontecendo lá. Então aí tem muita ação e tal. Esse eu achei bem legal. Não sei se é porque eu gosto muito do ator, então eu simpatizo muito com o jeito dele, assim, de atuar, mas esse eu achei bem legal. Então tô aí ansiosa para assistir a segunda temporada. Eu vou assistir já, porque já saiu, né? Então indico para vocês A Criatura de Johnson. Aí depois eu assisti um que se chama Marry My Husband, que no Brasil ficou A Esposa do Meu Marido, eu acho. Se for errado, eu ponho um nome aqui, mas eu acho que é A Esposa do Meu Marido. Eu acho que é isso. Marry My Husband. Esse eu assisti, acho que foi no Prime também. Deixa eu ver se eu anotei. Foi no Prime também. Ele é uma história que tem a questão... Parece muito romance com esse título, né? Mas não. É, na verdade, uma história de vingança. Que é o seguinte... É bem viajado, tá, gente? Mas eu achei legal. A moça, que é uma atriz também muito famosa lá, que é a... Esqueci o nome dela agora. Park Min... esqueci o nome dela. Mas as dorameiras aí com certeza conhecem ela. É a que fez a Healer, que fez a Secretária Kim. Enfim, ela é casada com um cara muito babaca que tem um caso com a melhor amiga dela. E essa moça, ela tá com câncer terminal e ela tá prestes a morrer ali, e assim, uma tragédia a vida dela, assim,
Só sei que no início, o que importa, pra vocês entenderem do que se trata a história, ela tá muito doente, ela precisa sair do hospital porque esse cara não tá pagando a conta do hospital, porque ele é todo enrolado lá e tal. E aí ela vai pra casa, porque ela tem que sair do hospital, porque não pagaram a conta. Ela vai pra casa sozinha, de roupa de hospital. Tem umas coisas que acontecem em dorama que eu acho muito engraçado, que eu fico, não é possível que isso acontece na vida real. Ela sai com a roupa do hospital mesmo, com aquela camisola de hospital, pega um táxi e vai pra casa. Chegando lá, ela flagra o marido com a amiga. E aí, numa discussão, ele empurra, ela cai, bate a cabeça e morre. Só que ela acorda 10 anos antes. Assim que ela morre, ela acorda 10 anos antes. E ela fica meio desnorteada no início, o que tá acontecendo e tal, mas ela se lembra de tudo que aconteceu. Ela lembra da vida dela toda. E ela lembra que ela morreu, mas que na verdade ela voltou. Então, ela entende que ela teve uma segunda chance. E só ela se lembra de tudo que aconteceu. E aí ela tá agora de volta no inicinho do namoro com esse babaca. Ela tem ainda a amizade, né? Porque voltou no tempo, tem a amizade com a moça. E aí ninguém lembra do que aconteceu, porque eles, na verdade, ainda não viveram aquilo. Só ela que já viveu. E aí ela vai se vingar, né? Vai tentar se vingar desse cara. Aí, é claro, vai ter o outro cara lá, que é o presidente da empresa, que ela trabalha, porque é sempre assim, né? Que também vai se apaixonar por ela. Ele tem alguns segredos também, que depois a gente vai descobrindo ao longo da série. E ele vai, de certa forma, ali, num determinado momento, começar a ajudar ela nessa vingança. E a gente vai acompanhar como é que isso vai se desenvolver. Esse eu achei muito legal. Esse é bem viajado, como eu falei pra vocês, mas ele me prendeu mais, assim, que eu queria... Aquela coisa do ranço, o ranço une, então eu queria muito que ela se vingasse daqueles dois. Então achei legal também, indico aí pra vocês. Outro dorama, gente, que eu assisti. Já tô chegando na série norte-americana, que eu sei que tem gente que não gosta de dorama, mas eu tô muito dorameira, então eu tô contando as coisas que eu assisti. E uma coisa que eu até falei com meu pai esses dias, porque eu fico falando, pai, assiste, tipo, Vincenzo, que é uma coisa mais de máfia, ou então a própria Criatura de John Sang, que não tem a questão do romance e tal, que é legal e tal, e ele fica naquele preconceito, sabe? Não, assiste dorama, não sei o quê. Eu falei pra ele, é uma série como qualquer outra série. As séries norte-americanas não tem série de romance, série de fantasia, série de ação. Então, são séries normais, só que asiáticas. Então é lógico que eles vão ter ali a cultura asiática, que é muito diferente da nossa, e aí pode causar um certo estranhamento num primeiro momento, porque agora eu já tô muito inserida, mas é uma série normal, não tem porquê, não tem só romancezinho, né? Você pode escolher os romancezinhos, às vezes é legal, mas não tem só. Inclusive tem uma de romancezinho aqui que eu assisti. Mas não é só isso, é série como qualquer outra, só que com a galera com as feições asiáticas e que se passa lá e que traz a cultura deles, né? Então, ao invés da galera tá comendo hot dog no meio da rua, eles estão comendo, sei lá, um kimchi. Mas é uma série normal, então não tem um preconceito com dorama não, tá, gente? Porque tem de todo tipo, tá? Tem uns mais bobos, uns mais sérios, mas enfim, eu tô gostando muito dessa vida de dorama. Aí eu assisti, então... Aí foi o de romancezinho, mas que tem um drama ali no meio, que é Rainha das Lágrimas, da Netflix. Esse saiu esse ano, então tá muito em voga aí, pra quem gosta desse tipo de série. É uma série de... O casal nesse já começa casado, só que eles estão... O casamento tá indo pro prédio, o cara tá querendo se separar, porque a moça, nesse caso, que é muito rica, ela é de uma família lá de grandes empresários e tal, ela tem muito dinheiro, ela é presidente lá de uma das empresas, do shopping. E esse cara é um advogado que nasceu numa família mais simples, classe média normal assim, mas que ele estudou e aí ele tá trabalhando nessa empresa, ele já trabalhava quando ele conheceu ela, ele não sabia que ela era da família lá, dos donos, né, ele achou que ela era uma simples estagiária, ele só ficou sabendo depois que eles começaram já a namorar e tal, enfim, para não dizer que é interesse, mas aí ele conseguiu crescer na vida
por méritos próprios. Não que a menina que é herdeira não tenha méritos, porque eu não gosto desse papo, né? A pessoa que é herdeira é porque alguém construiu algo antes dela. Então a gente não tem que ter esse ranço idiota que às vezes a gente tem. Mas enfim, ele realmente veio de uma família de classe média, estudou e foi galgando o espaço, né? Até ele conseguir chegar onde ele tá agora, que agora ele é diretor lá de uma área lá da empresa, da esposa e tal, só que o casamento tá indo pro brejo. É isso. E aí ele tá naquela angústia que ele quer pedir demissão, só que a família dela não é uma família muito fácil, na verdade é uma família bem difícil, ela também é bem difícil, e ele sabe que ele vai ser perseguido se ele pedir o divórcio, porque uma coisa que eu tenho visto nessa série é que lá na Coreia do Sul, o divórcio ainda é visto como uma coisa muito ruim, assim, ele coloca uma sombra em cima da pessoa, né? Então a família dela não iria aceitar que ela fosse divorciada e poderia perseguir esse cara e ele não ia ter mais como trabalhar direito, né? Porque eles são muito influentes e tal. Enfim, então ele tá naquele drama, o que ele faz e tal. Só que ele realmente não tá aguentando mais, porque o coitado sofre realmente naquele casamento. Mas aí, quando ele cria coragem pra falar com ela, que ele quer o divórcio, ela conta pra ele, antes dele falar, que ela tá muito doente, que ela tem só 3 meses de vida. E aí ele fala, pô, a gente pensa assim, não, então agora ele vai ver que realmente ele ama a esposa e tal. Não. Ele fala assim, pô, 3 meses eu aguento. E aí a gente começa, toda a pena que a gente tava dele, a gente fica assim, que ordinário! Porque ele começa a ficar assim, aliviado. Porque ele só tem que aguentar 3 meses. Ela vai morrer mesmo, ele não vai se indispor com a família. É meio que esse o sentimento dele. Mas é muito legal porque nesse dorama as pessoas, elas não são... Dorama tem muito isso do grande vilão e do mocinho, e eu gosto disso também, mas eu gosto de quando não é assim também. E nesse caso, ao mesmo tempo que ela tem muitas coisas erradas na vida dela, ela tem um lado humano, a gente entende por que ela é assim. E ele também, ao mesmo tempo que a gente tem aquela compaixão por causa de tudo que ele sofre naquela família, a gente pensa assim, cara, mas de qualquer forma, não importa o que você sofra, você não pode ficar feliz porque a mulher vai morrer e vai ser um problema a menos pra você, sabe? Não é que ele fica feliz porque ela vai morrer, mas é tipo um sentimento de libertação, assim. Enfim, eles ficam nisso, aí ele não pede o divórcio, né, tal. Ela acha que ele fica meio assim estranho, ela acha que ele ficou abalado porque, né, ele ficou sentido por causa da doença dela. E eles começam a se reaproximar, inicialmente meio que num teatrinho por parte dele ali, mas ele acaba percebendo que realmente ele ama aquela mulher, e quando as coisas vão começando a acontecer, que ela começa a demonstrar alguns sintomas, assim, que é bem triste, que ela tem uns apagões, uns lapsos de memória, porque o câncer dela é no cérebro. Ela tá com câncer, não sei se eu falei isso, né? Mas enfim, aí ele começa a perceber que, cara, ele gosta dela de fato. E aí eles vão se reaproximar e tal, só que aí ela só tem 3 meses de vida, né? E aí o negócio vai desembolar, eles tentando arrumar uma solução, né, na medicina do mundo todo, eles buscam em outros lugares, eles vão para a Alemanha, e tudo isso, um outro cara do passado dela aparece também, que ele quer tomar tudo da família dela, e ao mesmo tempo ele quer ela para ele, e ele também fica tentando atrapalhar ele. Então assim, é aquele dramalhão mesmo, assim, mas que eu achei muito legal. É uma série, eu não vou falar o final não, tá? Só vou falar o sentimento. Que ela me deu um sentimento no final, tipo Pousando no Amor, que é pra ser um final bonito, mas que me deixou meio assim, sabe? Não sei, meio deprê. Não é tão deprê igual eu achei Pousando no Amor, mas não é que é ruim o final não, tá? Mas quem assistiu vai entender. Tem um momento contemplativo no final ali, de uma reflexão para a vida, o que a gente faz com a nossa vida e tal. Não sei, eu acho que mexeu em algum lugar aqui em mim que eu fiquei meio assim depois que eu assisti, mas eu gostei muito da série e indico também para vocês. Aí, agora, o que não é um dorama, né? É uma série norte-americana que eu assisti também,
que na verdade foi a terceira temporada que estreou lá nos Estados Unidos, que está aqui não estreou ainda não, mas eu não aguentei. Então ela se chama From, ou Origem, aqui no Brasil. Até o momento aqui que esse vídeo for ao ar, já teve 2 episódios. Então, eu comecei essa terceira temporada. From é uma série muito interessante que as 2 primeiras temporadas tem na Globoplay. Então, vocês podem lá assistir até vocês acabarem. Com certeza, a Globoplay já vai ter colocado os novos episódios, né? Mas, pra quem... Enfim. É o seguinte, a série. Ela... Eu não sei se vocês já ouviram uns relatos de um negócio que chama Sete Além, que diz que é uma lenda brasileira aqui, assim, atual, que diz que tem gente que relata que foi para algum lugar que era muito diferente, que era muito estranho, assim, que as pessoas eram muito estranhas e eles não sabem como que eles foram parar lá e da mesma forma eles voltam sem saber muito bem como que eles fizeram para voltar. Tipo, você cruza a porta para entrar no banheiro da sua casa e de repente as coisas estão diferentes, sabe? É meio que o mundo invertido lá de Stranger Things. Tem gente que faz esses relatos aí na internet. Eu gosto dessas coisas... Eu ia usar uma palavra, não vou usar uma palavra. Eu gosto dessas coisas, assim, sobrenaturais, ficcionais, assim, então de vez em quando eu vejo essas bobeiras. Ai, eu falei que eu não ia usar a palavra, usei na internet, mas enfim. Aí, é tipo isso, é como se fosse uma dimensão paralela que essa série From apresenta. Porque as pessoas, elas estão indo numa estrada para algum lugar, de repente elas veem um tronco de árvore gigantesco caído, elas precisam dar a volta por outro lugar. Nisso que elas estão dando a volta, elas vão parar numa cidadezinha com um pessoal muito estranho ali, meio desconfiado, assim, e as pessoas que vão parar ali, elas não conseguem sair dali, elas ficam dando voltas e sempre entrando na mesma cidade, Então elas estão presas ali naquele lugar. E aí, à noite, nesse lugar, tem uns monstros que saem, que eles aparentam como pessoas normais, assim, na medida do possível, porque eles têm uma cara bem assustadora, assim, mas eles se apresentam como pessoas que eles vão bater na porta das casas ali. As casas, elas são guardadas por um amuleto. Se a casa não tiver esse amuleto, esses monstros conseguem entrar. Mas se tiver o amuleto, eles não conseguem entrar. Então eles batem na porta e fazem vozes de pessoas que você conhece, pessoas que ficaram lá na outra dimensão, porque eles não sabem onde eles estão, nem a gente sabe onde eles estão até agora. Mas pessoas, vamos supor, você estava viajando, você e seu marido, então você e seu marido, de repente, desaparecem no mundo real, no nosso mundo, assim, e aí vocês não sabem o que está acontecendo com a sua família lá na outra dimensão, e a sua família também, você está desaparecido para eles. Então eles fazem uma voz, por exemplo, da sua mãe, para te convencer a abrir a porta para eles. E aí algumas pessoas, né, naquela emoção, algumas crianças também que tem ali, acabam abrindo a porta para eles e na hora que eles entram, eles te devoram completamente, uma coisa horrível, assim, você fica todo estrebuchado ali, mas... Então é isso, o universo de From é esse. E a gente tem a primeira temporada, que é essa apresentação de mundo, a apresentação dos personagens, aí a gente tem a segunda temporada, que chegam mais personagens e aos poucos a gente vai descobrindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e agora a terceira temporada começou. E como tá bem no comecinho, né, depois eu comento com vocês depois que acabar, mas esses primeiros episódios já achei bem legal, gostei bastante, e espero que traga mais respostas, porque eu acho que é uma série que ela precisa manter o mistério, mas que é bom que ela vá liberando algumas informações aos poucos, porque senão fica parecendo enrolação, né? Até agora não tá parecendo assim enrolação, mas eu espero que ele libere algumas respostas agora. E aí, gente, eu comecei a assistir... Na verdade, eu comecei a assistir um dorama também, que eu acho que eu não vou continuar, que se chama Parceira Suspeita, que é com aquele Ji Sang-wook que eu falei, o ator lá de K2. Mas esse Parceiro Suspeito, assisti só o primeiro episódio, não me pegou muito, então não sei se vou continuar. E também comecei a assistir um outro, esse é o que eu tô assistindo atualmente, esse eu tô gostando, que se chama Romance is a Bonus Book,
que é a história de um escritor, que ele tem uma amiga de infância, assim, que ele é apaixonado por ela, só que ela só tem ele como um amigo. Então a vida passa, ela se casa com outro cara, e aí esse cara acaba abandonando essa moça e ela fica ali na rua da amargura mesmo, sem casa, sem trabalho e difícil arrumar trabalho ali, porque eles já consideram ela velha, ela tem 38 anos, a minha idade. Mas enfim, né? Ainda bem que eu não moro na Coreia do Sul. Tem hora que eu queria estar na Coreia do Sul, tem hora que eu falo assim, não, se bem que as coisas lá são meio difíceis. Mas enfim, aí ela acaba, né, escondendo isso desse amigo durante muito tempo, mas ele acaba descobrindo e aí ela vai morar com ele lá, como amigos, normal, porque ela não tem nenhum interesse nele. Ele é apaixonado por ela, mas ela não tem nenhum interesse nele. E aí ela começa a trabalhar na mesma editora de livros que ele é um autor que também é dono dessa editora, ele ajudou a fundar, o dono é um outro cara lá, mas ele ajudou ali a fundar a editora, e lá na editora eles fingem que eles não se conhecem. Então a gente acompanha aí essa historinha, é um romancezinho, né, mas que tem muito a ver com livros, eles falam muito de literatura, tem uma cena lá que eles estão destruindo uns livros que não foram vendidos, e aí ele explica que é porque eles não têm onde guardar aqueles livros, então eles precisam destruir. E aí tem toda uma reflexão sobre a importância daquilo ali, o que significa para o autor também ter escrito aquele livro, não só o lado do leitor, sabe? É bem relacionado a livros. Eu tô gostando bastante, mas aí depois eu volto aqui para conversar com vocês o meu veredito sobre a série. E foi isso que eu li, que eu assisti durante o mês de setembro. Mais uma vez eu quero te pedir para você comentar aqui quais foram as suas leituras, o que é que você assistiu em setembro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.